capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então o Espírito Santo, ele está sobre a nossa vida, mas para ele ser atuante, nós precisamos começar a realizar a obra de Deus. E saiba que quem realiza a obra de Deus dentro da sua casa e dentro do seu lar é você. Lá Deus te ungiu para evangelizar toda a pessoa que se encontra pobre de espírito. Aquela pessoa que se encontra pobre de uma vida espiritual, ou seja, uma pessoa que ainda não tem nenhuma comunhão gerada com Deus. Ela se encontra numa pobreza espiritual, porque ela não tem entendimento da palavra, ela não tem entendimento da verdade, ela talvez ainda não conheça o Jesus da Bíblia, ou a essência verdadeira da comunhão com Deus. E essa pessoa precisa ser evangelizada. E a obra dentro da sua casa, no seu ambiente familiar, em meio à sua parentela, em meio aos seus descendentes, quem realiza é você. Lembre-se que Jesus, em todo o seu ministério, ele pregou para várias pessoas, mas ele também pregou aos seus descendentes, aos de dentro da sua casa, as pessoas da sua própria família. Ah, pastor, mas não foi o próprio Jesus que falou que o profeta na sua terra não tem honra? Mas ele não deixou de pregar a palavra por causa Por causa disso. Ele não deixou de evangelizar os seus por causa disso. Pelo contrário, em toda a caminhada cristã de Jesus se preocupou em evangelizar o seu povo, ensinar para eles o caminho, ensinar para eles a verdade. Alguns aceitaram e receberam, outros não quiseram, alguns não aceitaram, mas Jesus não deixou de pregar e não deixou de evangelizar, de fazer a obra de Deus, porque nós precisamos entender que quem realiza a obra de Deus na nossa casa, na nossa família, em meio à nossa parentela, em meio aos nossos descendentes, somos nós o quê? Nós mesmos. É você que vai realizar a obra de Deus na sua casa. Aí aqui ele fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Ele ainda te enviou a mostrar a cura aos quebrantados. São aquelas pessoas que talvez estão dentro da sua casa, dentro da sua família, são seus descendentes, que passam por esses problemas emocionais. É aquela pessoa que talvez está com um problema na alma, um problema no sentimental, um problema no coração. Aquela pessoa que você já identificou, talvez ela está doente ou quê? Não. Ele te enviou para curar os quebrantados de coração. Toda a pessoa que está precisando de um socorro, de uma ajuda, toda aquela pessoa que precisa de uma palavra, já foi muito ali quebrantada pela vida, no emocional, no sentimental, no espiritual, como o pastor mesmo falou, está sem rumo e sem direção. Tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida para realizar essa obra dentro da sua casa, da sua família. Por isso é importante se ter uma vida de oração. Porque quando você tem uma vida de oração,
você vai conseguir identificar dentro da sua casa, no meio do seu ambiente familiar, as pessoas que estão sem a paz de quem? De Deus. Você vai conseguir identificar aquelas pessoas na sua casa, na sua família, que estão com problemas o quê? Emocionais. Aquelas pessoas da sua casa, da sua família, da sua descendência, que estão precisando de um socorro e de uma ajuda o quê? Urgente. Que a alma daquela pessoa está gritando por socorro e por ajuda. A vida de oração vai te trazer esse discernimento. A vida de oração, a comunhão com Deus, vai te fazer compreender como está o ambiente espiritual dentro da sua casa. Como está ali o ambiente espiritual na vida de você que é pai e mãe, na vida dos seus filhos, para você saber chegar com os conselhos certos, com a correção que exata, com o entendimento da palavra e instruí-los na verdade e instruí-los no caminho certo, a abandonar certas práticas que estão em desacordo com a palavra e voltar o coração à verdade, e voltar o coração àquilo que ensina as sagradas escrituras. Você vai poder trazer a correção, trazer o ensinamento com sabedoria de Deus, com a conversa, com o diálogo, você como pai, como mãe, prestando também bem atenção, parando para ouvir e escutar. Ou seja, o diálogo é algo que tem que fazer parte da sua casa, parte do seu ambiente familiar. Assim para você também que é casado, meu irmão, você que é casada, minha irmã, tem que haver um diálogo no seu casamento com o seu cônjuge. Ali para haver uma conversa, para entender se ambas as partes, para que ambas as partes entrem em concordância ali entre si, mas também em concordância com Deus e com a palavra de Deus, com aquilo que é certo, com a santidade, com aquilo que ensina as Escrituras. Então é importante se ter uma vida de oração pela casa, pela família, uma oração a Deus, direcionado à casa, direcionado no ambiente familiar, para se identificar aquelas pessoas que talvez estão com problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas espirituais, aquelas pessoas aonde a paz não está o quê? Predominando. É preciso pedir para Deus, oh Deus, dá essa direção, dá esse discernimento no ambiente familiar, me dá esse discernimento dentro da minha parentela, me dá esse discernimento entre os meus descendentes, para que eu venha orar por eles, mas para que eu também venha trazer ao coração deles ou delas uma palavra de Deus, uma palavra conforme ensina as Escrituras. Peça para Deus a direção, o discernimento. Aí continua dizendo, continue a palavra de Deus, diz assim, versículo 19, Lucas 4:19, a apregoar liberdade aos cativos. Então, nós também podemos ser usados por Deus para trazer uma paz dentro de casa, dentro do ambiente familiar, apregoando a libertação. É você identificar dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, aquelas pessoas que ainda não são libertas, pessoas que estão presas a vícios, pessoas que estão presas a pecados carnais, pessoas que estão presas, irmãos, ali a perturbações espirituais. Para essa pessoa, você precisa apregoar a ela a libertação. É necessário se pregar e dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ao conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade, ela voltar o coração a Jesus, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade,
ela será o quê? Necessário chamar essa pessoa a estar na casa de quem? De Deus. Convidar essa pessoa a conhecer Jesus. Chamar essa pessoa a uma vida de oração. Apregoar para ela a libertação. Mostrar para ela que a única forma de haver libertação total na vida dela é ela vindo a Jesus, ela criando uma comunhão com quem? Com Deus. Ela se fortalecendo, porque ela vai ter forças para repreender o mal, para repreender a tentação, para repreender a perturbação, para repreender aquilo que a faz entrar em pecado, ou que a faz ali ser tomada por perturbações, ou por vícios, ou até por pecados carnais. Então, quando você pregar para ela a verdade, pregar Jesus, você apresentar Jesus, vai ser criado na vida dela uma força espiritual que vem da parte de quem? De Deus. Para ela vencer o quê? A carne, para ela vencer as artimanhas de Satanás, para ela vencer os espíritos de perturbação, para ela ali adquirir uma força espiritual em Deus. Por isso que é necessário apregoar a libertação dentro de casa. É você chegar e você determinar que haja libertação nessa casa, que haja libertação na vida do fulano, que haja libertação na vida dessa pessoa, desse parente, dessa pessoa da minha casa, dessa pessoa da minha descendência. Aí você chega e prega Jesus para ela, você chega e prega a verdade a ela, você chega e prega a palavra de quem? De Deus. E vai pregando a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Então tem que se pregar a palavra aos parentes, aos descendentes, falar de Jesus, mostrar para ela ali dentro da palavra, da Bíblia, das Escrituras, aonde ela está errando, aonde ela está falhando com Deus, e apresentar para ela um conselho, apresentar para ela uma chance, uma oportunidade em Deus, de mudança, de transformação no poder de Deus, e mostrar a ela que Deus pode realizar a obra se ela abrir o coração para a palavra, para a verdade, para aquilo que ensina às vezes. Não tem que apregoar, determinar a libertação dentro da sua casa, falar da libertação dentro da sua casa, apresentar o Jesus da libertação dentro da sua casa, apresentar o Jesus da Bíblia à sua parentela, aos seus descendentes, falar isso da palavra de Deus, falar da verdade, mostrar o caminho às pessoas da sua família. E diz assim: não apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista a quem? Aos cegos. Pastor, Jesus, ele pode dar vista aos cegos? Pode, não só pode, mas como quer, verdade. Mas não é somente ao cego fisicamente, não. Jesus, ele pode dar vista àquela pessoa que está sendo tomada por uma cegueira espiritual. Aquela pessoa que não está enxergando algo na frente dela, na vida espiritual. Talvez está quase caindo num abismo profundo, mas não está percebendo. Talvez as decisões, o rumo das decisões que essa pessoa está tomando, está levando ela a um abismo profundo. A uma cova profunda. São, como a Bíblia mesmo fala, aqueles caminhos que parecem aos olhos das pessoas serem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Aí a pessoa está tão cega espiritualmente que ela vai tropeçando com toda a caminhada. Aí sofre aqui, sofre ali, sofre lá, né? Vive um emocional totalmente quebrado, rachado. Vive uma vida espiritual totalmente destruída. Aí ela está tão cega. Ela se cegou por um entendimento errado, por um conhecimento errado. Ela se cegou por algo que foi falado que não é aquilo que a palavra de Deus ensina. E ela está cega espiritualmente. Ela não está conseguindo dar passos na fé. Ela não está conseguindo avançar na fé. Ela não está conseguindo ter paz da mente, paz do coração, paz nas áreas seguras da vida dela. Ela está cega espiritualmente. Não é necessário que ela vista os cegos, mostrando que Jesus
porque Jesus ele pode dar vistas aos cegos, mostrando que a palavra que revelada na unção de quem? Do Espírito Santo. Por isso que a vida de oração dentro da casa, dentro de um ambiente familiar, é muito importante. É importante você chamar a sua família à oração na mesa, convidar os seus familiares, vai sentar para almoçar, vamos orar todo mundo aqui, vamos agradecer a Deus. Aí dá uma palavra ali na mesa, amém, povo de Deus. Com os filhos, a mesma coisa, meu irmão. Chama os seus filhos à oração, seja de manhã, horário de manhã todo mundo está reunido, café da manhã, faz uma oração e dá uma palavra para abençoar o dia. É no horário do almoço, que todo mundo se reúne dentro da sua casa. Senta ali, conversa, pergunta como foi o dia, como que aconteceu as coisas. Senta ali e traz a oração à sua o quê? A sua mesa. A mesa fala disso, de comunhão, tempo para diálogo, tempo para conversa, tempo para ouvir o familiar, a pessoa, e tempo também para você pregar a palavra de quem? De Deus, porque mesa é lugar de comunhão. Uma oportunidade para você falar de Jesus. Talvez vai ser falado de muitos assuntos, vai ser contado muitos casos na mesa, não vai? Então, pronto também, tempo para se falar de quem? De Jesus. Se ensinar a palavra à mesa. Se ensinar a palavra de Deus ali à sua família, aos seus descendentes. Mesa fala disso, de comunhão. Você tem que aproveitar o tempo de mesa para você o quê? Trazer a comunhão. Falar de Deus, falar da palavra de Deus, falar das Escrituras, mostrar a verdade, mostrar a libertação, mostrar e ensinar o caminho de Deus, o caminho da palavra de Deus, de Jesus Cristo, à sua casa, à sua família. Talvez quando é que vai reunir a família, talvez é de noite, é na hora do jantar, não sei, todo mundo chegou em casa, chegou do trabalho, da faculdade, todo mundo tomou banho e sentou na mesa para jantar. Oportunidade para conversar, dialogar, falar sobre o que aconteceu no dia, mas também uma oportunidade para orar com a sua família, ouvir o que vai ser falado e aproveitar e entrar com a palavra de Deus, aproveitar e apregoar a liberdade à sua casa, aproveitar e trazer a palavra inspirada pelo Espírito Santo, aproveitar para trazer a paz à sua família, o entendimento das Escrituras, trazer um aprendizado que você aprendeu na casa de Deus, segundo a palavra, segundo as Escrituras, falar de Jesus à sua parentela. Nós temos que aproveitar isso, todas as oportunidades, com sabedoria de Jesus, com sabedoria de Deus, e chegar com a palavra da verdade, e chegar com as Escrituras, falar ali, mostrar, pregar a Jesus, a nossa casa, a nossa família, aos nossos descendentes. Então, mesa fala de comunhão, tem que aproveitar a mesa para falar de Jesus, falar da palavra, para trazer vista aos cegos, toda pessoa que está cega espiritualmente. E diz assim: e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, ali pode ser um momento para se pôr em liberdade todo mundo que está oprimido. Aquela pessoa que realmente está precisando de libertação, porque você para, você conversa, você ouve ela, você traz uma palavra da verdade, uma palavra que é libertadora, e a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Aí você traz uma palavra de libertação, você traz uma palavra segundo as Sagradas Escrituras, você prega para ele, para ela a verdade, fala para ele, para ela de Jesus, e aquela opressão cai por terra. Aquele mal que estava enganando a pessoa, o que? Cai por terra. Aquele mal que estava oprimindo sentimental, emocional, espiritual, daquela pessoa, o que? Cai por terra. Por isso você não pode ter vergonha de falar de Jesus dentro da sua casa, no ambiente familiar, as pessoas da sua o quê? Família, porque você prega ali para elas é aquele mal que oprime a mente delas, que oprime o emocional, que oprime ali o sentimental daquela pessoa, cai por terra. A partir do momento que é feita a oração da fé, mas a partir do momento que é se pregado a essa pessoa a verdade. Porque se ela está sendo enganada pelo mal, né? O mal está contaminando a mente dela, não é assim? Está transtornando os pensamentos dela, e por isso a paz foi o quê? Retirada.
Aí você pregando para ela a verdade, mostrando o caminho, aquela artimanha de Satanás, aquele engano, cai por terra, a mentira é retirada, a pessoa desabafa, ela fala o que está acontecendo, ela conta a verdade, e aí você oferece Jesus a ela, o perdão, a libertação, e aí aquela opressão, aquele engano que enganava a mente daquele familiar, que afligia o sentimental, o emocional daquela pessoa, cai por terra, ela se livra daquele sentimento maligno, daquele sentimento de fazer algo maligno, de fazer algo contrário à palavra de quem? De Deus. E aí ela se liberta totalmente. Amém, Jesus? É importante, hein? Se pregar a palavra a todos os familiares, as pessoas da nossa volta também, mas hoje nós estamos falando sobre família. Pregue Jesus na sua casa, na sua família, mostre a verdade, ensine a libertação, liberte os oprimidos. E diz assim: e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você tem que anunciar na sua casa, que tem ali, que anunciar a verdade e falar que é importante, é primordial a pessoa aceitar a Jesus Cristo. Tem que oferecer a pessoa: ó, gostaria de aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, mas é essa oportunidade que eu te falo. Receber Jesus o quê? A condição de Senhor e Salvador da sua o quê? Da sua vida. Mas quem vai aceitar o quê? É a pessoa. A gente tem que anunciar a palavra. A gente tem que anunciar a oportunidade. A gente tem que pregar para a pessoa a oportunidade dela aceitar e receber Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida. Da sua vida. Quem vai aceitar é ela, mas é necessário se pregar a palavra, se ensinar a verdade. Tem que pregar Jesus, irmãos. Se você quer ali um dia ver a sua família lá no lugar celestial, na morada celestial, você tem que mostrar Jesus na sua casa. Tem que se começar a pregar a palavra de Deus, com sabedoria de Deus, chegando com a verdade e anunciando aos seus a palavra de Deus. De alguma forma, você precisa ser usado para pregar Jesus na sua família. De alguma forma, você precisa ser usado para pregar a verdade à sua parentela. Lembrando que quem realiza a obra de Deus na sua casa é você mesmo. Fique esperando pelos outros pregarem, pelos outros orarem, pelos outros fazerem o seu papel de pregar Jesus, de cuidar da sua casa espiritualmente, de abrir ali os olhos das pessoas da sua família, da sua descendência. Não espera pelos outros, não. Orar pela sua casa, papel seu. Interceder pela sua família, papel seu. E anunciar a palavra, o evangelho, a verdade, o apregoado da libertação na sua casa, também papel seu. Amém, povo de Deus? Que haja um despertar para que a paz de Deus, a paz do Espírito Santo, faça parte de dentro do seu lar, da sua casa, da sua família e da sua descendência. Amém, povo de Deus? Então é necessário se pregar também o ano aceitável de Jesus, ou seja, que a pessoa já pode receber Jesus, se ela desejar, como o único Senhor e Salvador da sua vida. Amém, povo de Deus? Vamos à mão de Jesus pela palavra de Deus. Alcançando a minha casa, a paz de Deus alcançando todas as famílias. Nós estamos aqui para clamar para que a paz de Deus alcance toda a nossa descendência. Vá trazendo a paz de Deus sobre essa casa, vá trazendo a paz de Deus sobre essa família, vai trazendo a paz de Deus sobre este lar, sobre a vida dessa pessoa que é apresentada nesta oração. E nós vamos falando, vem poder de Deus, vai visitando a nossa descendência, vem poder de Deus, vai visitando a nossa casa, vem poder de Deus, vai visitando a nossa família. Nós vamos
o teu poder, vai tocando, Pai, em toda a nossa parentela, é usando a fé, é usando a autoridade para o nome de Jesus Cristo, e nós vamos repreendendo toda a ação do mal. O mal que causa contenda, divergência, discórdia, problemas emocionais, sentimentais, espirituais, encaminham as pessoas para tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, e nós vamos repreendendo toda a ação do mal, e nós vamos repreendendo toda a perturbação, todos os espíritos de enfermidade, toda a atormentação, aquilo que encaminha a pessoa ao pecado, aquilo que está contrário à palavra de Deus, e vai sendo repreendido. Pai, nós usamos a fé, usamos a autoridade para o nome de Jesus, e nós vamos repreendendo todo o mal, está tirando ali a paz, o sossego dentro dessa casa, e tira o amor, a união, e faz a família se dividir, se acabar, e nós repreendemos todas as astutas ciladas do mal, todas as astutas ciladas do inferno, toda coisa mandada, e vai sendo repreendido em nome de Jesus Cristo. O mal saia da casa, saia do meio da família, saia do ambiente familiar, em nome de Jesus. Todo tormento, todo mal, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir, em nome de Jesus, saia dessa casa, saia dessa família, em nome de Jesus. E é por esta causa que nós nos pomos de joelho. Se ajoelhe e ore pela sua casa. É por esta causa que nós oramos, Pai. É de joelhos dobrados que nós oramos pela nossa casa. Ordene a paz no nosso ambiente familiar. Oh, paz, Pai, o Senhor dará força ao seu povo. Oh, Pai, ordenará a paz na casa das pessoas. Paz sobre a nossa vida, dá força ao seu povo, dá força a essa mãe que ora, esse pai que ora, essa esposa que ora, esse marido que ora, esse filho que ora, essa filha que ora. Dá, Pai, força a essa pessoa que intercede pela casa dela, pela família dela, e pede por paz dentro de casa, paz no ambiente familiar. É de joelhos dobrados que nós intercedemos pela nossa casa, é de joelhos dobrados que nós intercedemos pela nossa família, pela nossa descendência, Pai. Traga paz nos nossos lares, paz em todo o ambiente familiar, paz na mente, paz no coração, paz no entendimento. Vá, Pai, abençoando toda a nossa casa, toda a nossa família. Promova a paz dentro de casa, promova a paz dentro da família. Vem Deus de genealogia, vem Deus de descendência, vem abençoando toda a nossa casa, toda a nossa descendência, vem abençoando todo o nosso lar, toda a nossa família, vem cobrindo a nossa casa com a bênção da paz de Deus, com a presença de Deus, vem cobrindo toda a nossa casa com a alimentação, vem cobrindo a nossa família com toda a proteção espiritual necessária. Todas as pessoas que nos pedem oração vão sendo revestidas, vão sendo guardadas, vão sendo abençoadas, vão sendo libertas, vão sendo curadas, vão sendo transformadas no poder de Deus, vão sendo transformadas no poder da oração. Vem Espírito Santo, visita a nossa casa com paz. Vem Espírito Santo, visita a nossa família com paz. Vem Espírito Santo, visita toda a nossa descendência com paz. Que haja conversão, que haja anunciar da palavra, anunciar da verdade. Paz dentro de casa, paz em minha família, aonde há união, unidade, mesma concordância, segundo a palavra, segundo as escrituras, ali o Senhor ordena a bênção de salvação, ordena a bênção de libertação, ordena a bênção de transformação, de mudança, de comportamento, de palavras, ordena a bênção, Pai, sobre a casa, e vai guardando toda a nossa família, toda a nossa descendência. Nós cremos na misericórdia de Deus, Pai. Aqueles que não foram alcançados serão, aqueles que um dia estiveram no caminho retornarão e voltarão à sua presença, reconhecerão que só Jesus é o único Senhor e Salvador das suas vidas. Traga paz sobre a nossa casa, traga paz sobre toda a nossa família, paz
em toda a nossa descendência. Vem proteção de Deus, vem presença de Deus. Nos ajude a anunciar, Pai, que é o tempo de aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Nos ajude a anunciar o ano aceitável a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Oh Deus, traga paz sobre toda a nossa descendência, paz sobre toda a nossa genealogia. Pai, nós pedimos a proteção do livramento. Livra-nos de todo mal, guarda as nossas entradas e as nossas saídas, que haja a proteção, a paz de Deus sobre toda a nossa casa, a paz de Deus sobre toda a nossa descendência, a paz de Deus sobre toda a nossa parentela, dentro e fora do país. Oh Jesus, que a tua presença alcance toda a nossa família, dentro das escolas, na faculdade, no trabalho, em cada rua, em cada praça, em cada esquina. Que a tua presença, Espírito Santo, alcance a nossa casa. Que a tua presença, Deus, alcance a nossa família, libertando, curando, transformando. Que o ano aceitável a Jesus Cristo seja anunciado a todos os nossos descendentes. E você que crê, disse comigo: Jesus, eu saio daqui hoje, mas não saio da sua presença. A tua presença vai comigo e me acompanha, em nome de Jesus. Coloque de pé. Toma posse de todas as suas bênçãos.